Boa noite a todos e todas. Eu sou o professor Maicon Torres, sou coordenador da pós-graduação em Fundamentos da Clínica Psicanalítica da Faculdade Maria Tereza, conhecida como FAMAT, em Niterói, Rio de Janeiro. Hoje a gente vai dar início a uma apresentação, a ideia de uma discussão sobre um texto que eu vou disponibilizar, vai estar disponível aqui no chat dessa apresentação, que é um texto que foi escrito pela Beatriz Peixoto, aluna da pós-graduação, orientada por mim, que a gente publicou na revista Psicanálise e Barroco em 2020, no ano passado. O texto ele se chama O Manejo da Arte na Clínica da Neurose, e, na verdade, é uma proposta inicial de uma pesquisa que a Beatriz vem desenvolvendo e ela tem articulado isso. Então, Beatriz, vou passar a palavra para você se apresentar brevemente, e aí a gente começar aqui a apresentação. Tá bom? Obrigado pelo convite, por participar aí dessa apresentação. Boa noite. Primeiramente eu queria agradecer o convite, Foi bem inesperado, porque, assim, a gente publicou o artigo, e eu fiquei muito feliz com isso. Foi um trabalho, na verdade, de conclusão do curso de pós-graduação, foi fruto desse trabalho, mas eu sempre estava às voltas com esse assunto, sobre a arte, em que ela pode contribuir dentro da psicanálise. Não somente eu, mas acho que muitas pessoas, muitos psicanalistas, eles, artistas ou não, ou apenas amantes da arte, também pensam um pouco sobre isso em relação a esse diálogo, com a arte e com a psicanálise, em relação ao diálogo. Mas esse artigo, ele vem levantar algumas questões, uns questionamentos, assim, a respeito dessa inserção da arte dentro do manejo psicanalítico com a neurose, com a clínica, dentro de uma clínica com neurótico. Na verdade, esse manejo clínico com a arte, a psicanálise, ele já acontece na esfera da psicose, mas, inclusive, eu acho que é interessante falar que eu também pinto, assim, eu sou uma artista autodidata, não fiz um superior em artes plásticas, mas eu, desde muito cedo, eu desenho, eu pinto, e eu sempre, como eu disse, estou às voltas com isso, com a arte, essa coisa, que, na verdade, a gente pode, assim, trazer uma definição da arte como algo próximo a uma necessidade pulsional, praticamente, assim, como se fosse algo parte dessa pulsão, essa expressão. A expressão artística, ela traz essa carga pulsional, e quem está às voltas com isso não consegue sair disso, está sempre dentro disso. Acho legal falar dessa parte que eu estou envolvida. Inclusive, eu fiz algumas exposições, assim, tímidas, mas fiz. E estou às voltas agora com essa parte teórica, assim, Então, voltando para o artigo, esse artigo ele surgiu dessa ideia. Será que é possível? Será que seria possível trazer esse manejo da arte com a psicanálise num trabalho clínico, com a neurose? Dentro da psicose, eu tive uma experiência, até de estágio, que eu fiz quando eu fiz graduação de psicologia na Maria Tereza também. E lá eu conheci a psicanálise, e aí eu falei, bom, agora eu vou fazer uma pós. Então, no estágio da faculdade, eu tive essa experiência, esse contato com a arte, e eu
e a psicose. Lá pertinho da FAMAT tem um Instituto Fluminense de Saúde Mental. E eu fiz o estágio lá. E foi bem legal, porque eu fui uma psicóloga referência na época eu não era psicóloga, né? Eu era estudante, mas referência de um esquizofrênico. E ele pintava, né? Ele fazia belíssimos quadros. E aí eu achava super interessante isso, esse envolvimento dele, não só com a pintura, mas ele também tinha uma poesia que ele escrevia, enfim. E a gente ficava lá às voltas com isso também. E também gostava de fotografia, fotografava o espaço, alguns ângulos do instituto. E eu lá com ele, abria um livro de arte, a gente conversava de uma maneira esquizofrênica dele, mas era muito bom, assim, era bem interessante esse olhar que ele tinha para a arte dentro dessa esfera. Mas aí tinha um manejo terapêutico ali de você secretariar o psicótico e você aplicar algumas sugestões dentro do que ele sabia fazer, com a arte, algumas dinâmicas, eram feitas muitas dinâmicas, e isso era bem interessante. Mas isso não pode ser feito com um neurótico, por exemplo, né? Você não vai sugerir nada. Seria um outro viés, uma outra possibilidade, assim, um outro manejo. Deixa eu aproveitar então essa deixa, né, e apresentar também, da gente poder começar a apresentar os principais conceitos, né, para então a gente levantar de fato qual foi a discussão que você propõe no artigo, né. Então, nesse relato que a Beatriz trouxe, né, sobre a relação da arte com a psicose e a interrogação que ela levanta com a neurose, acho que é sempre interessante a gente poder pensar primeiro, né, o que é psicanálise, né? Então, já que a gente está falando aqui para um grande público da internet, né, estamos aqui nas plataformas online, no YouTube, acho que é sempre legal a gente poder definir. Então, primeiro ponto, a gente vai definir a psicanálise como sendo uma prática e uma teoria em que se aborda, né, se trabalha com a produção do inconsciente, né, sendo o inconsciente uma parte da experiência subjetiva, né, uma parte da experiência humana que ela não é compreensível totalmente pela razão, né, pela consciência, ela está associada com uma série de produções de fatores, de elementos, de sintomas, de sonhos, né, de equívocos ou acertos que o sujeito produz e que ele próprio não sabe o que é isso, não reconhece, né, na perspectiva do que o Freud fala do inconsciente como um saber não sabido. Então, a proposta da psicanálise é poder criar essa prática, né, essa forma de abordar esse saber não sabido, e a maneira clássica é pela via da palavra, né, na compreensão de que a psicanálise é uma cura pela palavra, né, o que, né, o Freud ouve de uma de suas pacientes que fala que é uma talking cure, né, uma cura pela fala, né. E é interessante porque Freud, num primeiro momento, né, quando ele tem duas passagens que eu acho que é sempre da genialidade do Freud, né? Primeiro porque o Freud, quando ele começa, ele institui a psicanálise propriamente dita, que foi em 1900, né? A gente localiza ali com o livro A Interpretação dos Sonhos, ele escolhe justamente um fenômeno psíquico, né, um fenômeno da experiência humana que não era abordado pela ciência, né, que era entendido como um subproduto da mente, era uma coisa de menor valor, e ele propõe, então, identificar qual é a lógica inconsciente associada à produção do sonho. Então, essa novidade que o Freud traz, ele vai fazer isso a partir da clínica, né, da experiência dele enquanto médico neurologista, né, no contato com os pacientes em sofrimento. E aí o Freud se dá conta que os fenômenos psíquicos, né, então o sonho, um sintoma, e depois, né, ele vai problematizar a própria arte, são maneiras de expressão do inconsciente. São formas do sujeito tentar expressar de alguma maneira aquilo que por outras vias é insuportável, aquilo que a consciência, né, a nossa experiência de ego, né, de eu,
a nossa autoimagem, ou o que a gente acha, né, do que o outro espera da gente, né, da expectativa do outro, tudo aquilo que a gente não suporta, né, que a gente, de certa maneira, recalca, né, que a gente tenta ignorar, reaparece de alguma maneira. Né, vai reaparecer, né, seja associado ao sofrimento pela via do sintoma, seja associado pela criatividade, né, pela via do sonho, pela via da própria arte. Né? Então, Freud, ele propõe, sim, uma abordagem científica da psicanálise, a psicanálise como uma abordagem científica dos fenômenos psíquicos, e ele vai fazer uso muito intensamente da produção artística, né? Então, o Freud ele não usa apenas o material dos pacientes dele, né? Da clínica da neurose, como a gente já falou aqui um pouquinho, mas que eu vou ainda tentar aprofundar. Ele não pega só o material, entre aspas, patológico. Ele vai também se basear muito em materiais artísticos, tanto literatura, e principalmente literatura, mas também pintura, escultura, cantigas populares, né? Então Freud ele se apropria também do folclore ali, né? Do que era produzido da cultura popular, né? Do final do século XIX, início do século XX, para poder identificar o que da verdade, né? O que da verdade do inconsciente se manifesta nessas produções, tá? Então, como eu falei, né, o Freud ele tinha uma relação muito intensa com a literatura, né? Não é à toa, assim, Freud ele também escrevia muito, né? Ele escrevia muito bem, né? Então, o Freud ele chegou a ganhar o prêmio Goethe de literatura, né? Ali um reconhecimento pela sua capacidade de escrita, né? Ainda que ele não tenha escrito arte propriamente dita, né? A obra teórica do Freud é reconhecida como uma obra literária. Né? É uma obra científica, mas também é uma obra literária pelo seu domínio com a língua, né? Com a linguagem, especificamente. Né? Então é isso. Então Freud ele usa muito Goethe, ele faz uma leitura muito extensa de Goethe, principalmente, e uma série de outros autores, né? Tanto clássicos, né, da Grécia, da mitologia, né, que ele se apropria bastante, mas também ali de uma cultura que a gente pode dizer ocidental como um todo, né? Então Freud ele sempre foi um grande amante da arte, e ele utiliza a arte também para poder pensar a teoria psicanalítica. Então aqui a gente já tem um primeiro elemento que é de definir a própria neurose, né? Então, quando a Beatriz ela faz menção sobre a clínica da neurose e a clínica da psicose, o que isso significa, né? Como é que a gente pode interpretar, colocar de outra, não interpretar, né? Mas colocar de outra maneira. Então, primeiro, neurose, né, é um conceito da psiquiatria do final do século XIX que dizia respeito, então, a alterações nos nervos. Então, a gente teria lá a histeria, né, que seriam aqueles sintomas corporais, aqueles sintomas muito produtivos, ou então a neurose obsessiva. A psiquiatria da época tinha a noção de que esses sintomas, né, esse sofrimento que as pessoas apresentavam, eram problemas do sistema nervoso. Ainda que não se pudesse fazer uma abordagem específica em relação ao corpo, né, era compreendido, então, como se fosse uma alteração orgânica, né, um problema aí dessa base orgânica. Depois se percebe que não é exatamente isso, né, e o próprio Freud ele vai atribuir que a experiência neurótica é basicamente a experiência normal. Então, numa certa medida, todos somos neuróticos, né? Ou a própria vida em sociedade, ela coloca, né, o sujeito, a experiência do sujeito humano nessa condição neurótica. E aí, o que significa isso? Em última instância, para vivermos em sociedade, nós precisamos abrir mão da nossa satisfação instintual. Tá? Então, aquilo que nos animais é instinto, né, e é uma programação biologicamente determinada, e aí a pessoa age de acordo com ali o impulso que ela tem, né? Então, se está com fome, come, se está no cio, transa, se está com medo, agride. A vida em sociedade para o ser humano, ela não tem como
estabelecer essa satisfação tão direta, né? Então, a pulsão, né, ela seria o instinto já deformado, transformado ou então barrado pela cultura. Tá? Então, ao invés de, se eu estou com fome, eu saio comendo qualquer coisa, não. Eu vou ter que esperar a hora de comer, vou ter que preparar. Se eu estou num ambiente público, né, eu vou ter certas regras explícitas e implícitas do o que eu posso comer e como eu posso comer. Ou seja, né, então a nossa experiência, mesmo as nossas necessidades biológicas, elas são atravessadas pela cultura. Elas são barradas de alguma maneira, né? E a cultura, né, no que ela barra esse movimento, né, esse impulso biológico, e ela impõe essa insatisfação, ela coloca em jogo, então, formas substitutivas para contornar essa insatisfação. De que maneira que, então, a gente pode encontrar outras formas de a gente poder obter essa satisfação. E é aí que a gente já pode começar a pensar a ponte com a arte. Antes de entrar, vou voltar um pouquinho na psicose, né, para a gente poder entender por que a arte, em relação à psicose, ela é algo já, quase que algo já dado, né, algo já naturalizado. Se alguém aqui teve a oportunidade de assistir o filme da Nise da Silveira, né? Nise da Silveira, que era uma psicanalista, né, com uma orientação mais junguiana, né, em que ela propõe, né, lá na década de 40, 50, acho que a década de 50 até a década de 80, né? Ela propõe a utilização da arte para os pacientes psicóticos, né, os pacientes internados num hospital psiquiátrico, como uma maneira de elaboração das imagens do inconsciente, né? Uma maneira de elaboração do próprio sofrimento. Isso, a Beatriz lembrou, né? Então a gente até hoje tem o Museu do Inconsciente, né? Que ele fica lá no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, né? Fica um convite aí, né? Passando pandemia, quando a gente puder circular pela cidade, né? Fica um convite aí para poder conhecer esse espaço. Né? Então, o que é essa perspectiva? A Nise da Silveira propunha, então, uma forma de terapêutica, uma forma de tratamento para a loucura pela via da arte. Tá? Então, mas primeiro, né, o que a gente pode entender por psicose? Né? O que seria o sujeito psicótico? Então, numa certa medida, o sujeito psicótico ele é alguém que, no processo de subjetivação, no processo de construção do seu aparelho psíquico, né, do seu funcionamento, existe aí um problema de simbolização dessas regras culturais. Então, esse impulso biológico e a relação do sujeito com a sociedade, ela fica problemática porque, né, resumidamente, a gente pode colocar que existe ali um problema do nível simbólico, ou seja, um problema do nível de linguagem. Então, o sujeito psicótico, ele apresenta muitas dificuldades para lidar com o laço social. Tá? E aí são sujeitos que podem entrar em conflito com o laço social, né? Então a produção que ele faz, né, os seus sintomas, né, as alucinações, os delírios, são experiências que eles não conseguem compartilhar, ou então tem muita dificuldade para compartilhar com as outras pessoas, as pessoas não entendem, não aceitam, né? E aí é por isso até que a psicose, né, historicamente falando, ela foi tratada pela via da exclusão e da segregação, porque a radicalidade da diferença da psicose assusta, e não vamos prender no hospício, né? E é isso, né? A Beatriz lembra aqui também que existe muito sofrimento nessa produção psicótica, né? Então, quando o psicótico que ele não consegue se expressar, ou ele tem dificuldade de se expressar dessa maneira simbólica, ele também sofre com isso, né? Existe aí um nível de desorganização muito grande. Então, diferente do tratamento clássico da neurose, que Freud propunha lá a cura pela palavra, né, então que o Freud convida o sujeito a falar sobre o seu sofrimento, na psicose, essa dimensão... Gente, só um instantinho, gente, com licença. Bem, só para poder situar todo mundo, está acontecendo um panelaço aqui contra, né, o governo federal, e aí isso, né?
esse tipo de produção cultural atravessa a gente, né? Acontece, não tem muito o que fazer, o que a gente pode fazer enfim, ouvir. Isso aí, isso aí. É isso. Enfim, mas beleza. Mas aí, retornando, então, essa dimensão da psicose, né, a perspectiva da cura pela palavra, ela se torna delicada, né, para o sujeito psicótico. Então, aquela estrutura clássica de um atendimento tete a tete, né, cara a cara, ou então no clássico divã, né, do paciente deitado no divã, na psicose isso pode ser insuportável para o sujeito, né? O sujeito ele pode ficar perseguido com o analista, ou ele pode não ter a organização suficiente para chegar na hora certa no atendimento, né? São vários atravessamentos. Então, durante muito tempo, né, a teoria psicanalítica, ela então propunha, né, fazer o uso da arte como uma forma de mediação com o sujeito. Né? O sujeito psicótico que tem dificuldade com o simbólico, o analista, né, enquanto um secretário do alienado, ele pode fornecer, né, materiais artísticos para poder ajudar o sujeito a se apropriar da linguagem, né? Então, através da arte, o sujeito então consegue falar, ele consegue elaborar, ele consegue, que foi um pouco o relato que a Beatriz trouxe, né, sobre um sujeito com diagnóstico de esquizofrenia, que ele pintava, desenhava, fotografava, e isso permitia ele falar sobre o que acontecia com ele, tendo ali um analista para acolher e para ouvir isso, tá? Então, voltando, né? Na neurose, como a gente entende que na neurose o simbólico ele já está dado, né? Ou melhor, né? Ele já está estruturado. Então, o sujeito neurótico ele consegue se apropriar da linguagem e da fala de uma maneira diferente do psicótico, né? Então ele consegue minimamente se responsabilizar por essa fala. Não é comum a gente ter psicanalistas trabalhando a arte na clínica da neurose. Então é comum a gente pegar a obra artística de um sujeito neurótico e fazer uma teorização sobre isso, né? E da gente poder pensar a teoria psicanalítica a partir dessa obra produzida pelo sujeito neurótico, digamos assim, mas pensar a própria prática, né, de que maneira que um analista poderia trabalhar a arte na clínica da neurose, isso ainda é um imbróglio, isso ainda é um problema teórico, efetivamente, né? Que esse eu acho que foi a proposta mais interessante do trabalho da Beatriz, né? Então a Beatriz, quando ela está na conclusão da especialização em fundamentos da clínica psicanalítica e que ela fez essa proposta de levantar a discussão, eu entendi como um desafio, né? Porque não tem uma literatura bem estabelecida ou clara sobre isso, né? E aí seria, então, uma oportunidade para a gente levantar essa discussão, né? Da gente poder discutir de que maneira que a arte, né, nesse entendimento, né, por exemplo, né, que o Freud traz, da arte como uma maneira de lidar com o mal-estar, né? Uma maneira de lidar com o mal-estar intrínseco à vida social, à vida em sociedade. Né? Pensar aí a arte como uma satisfação substituta, por exemplo. Né? Como isso acontece na neurose? Como é que a gente poderia pensar o uso da arte na clínica da neurose? Tá? Acho que a gente conseguiu cobrir aqui os principais conceitos, né, para a nossa conversa. Passo de novo a palavra para a Beatriz fazer agora sim sua apresentação, Beatriz. Opa, então, acho que você falou muito bem. Enfim, você levantou essa questão, né, do como fazer, novamente, né? E que o sujeito neurótico, na análise, ele traz o discurso. Então, me parece que é isso. E é isso e ponto, né? Não tem mais o que trazer além do discurso elaborado ali no processo, né, elaborativo da análise. Mas eu fiquei às voltas com o que ainda não pode ser, o que ainda não pode ser trazido para esse discurso e que, de certa forma, angustia,
como partilhar isso com o seu analista, por exemplo, né? Se você não consegue discursar, não consegue falar, né, vai fazer como? Então, abrir algum campo de possibilidades assim, de manejo, surgindo um interesse do analisando. Né? Claro que você não vai sugerir, não está no campo da sugestão, né? Mas está num outro campo. E aí pensar sobre isso, dar um espaço para pensar sobre isso. E não foi só isso, não foi só eu que pensei um pouco nisso. Eu trago um artigo, uma artista contemporânea, que pensou nisso, mas de outra maneira, né? Claro, a artista chamada Lígia Clark. Ela é uma artista contemporânea, não sei se alguns daqui conhecem, né? Mas ela fez muitos trabalhos interessantes, meados de década de 60, inclusive com a Eliot Sica, era amigo do Eliot Sica, também na arte contemporânea. Durante a vida e obra dela, né, em determinado período da sua obra artística, ela cria um espaço chamado clínica arte, enquanto experiência. Ela provoca algumas vivências com os visitantes da exposição, né? Ela trabalha o objeto como arte, como algo que possa ser interativo. A pessoa chega e pode manusear, pode se envolver com o objeto, ela pode trocar com o objeto. E aí ela permite essa experiência do sujeito com o objeto. Ela dá vazão, né, a isso. Ela provoca esse espaço, né, com as obras dela. Então, essa experiência, ela acaba instigando o sujeito incitando, na verdade, a um processo, né, um processo intrínseco e extrínseco, né? Então, aí ela trabalha com esses objetos e, inclusive, ela chama de objetos relacionais. E a gente pode até fazer uma analogia aos objetos transicionais do Winnicott, que também é uma esfera psicanalítica, e depois até o Michael pode se aprofundar, falar de repente alguma coisa sobre isso. Não vou me esticar muito nisso, mas ela traz essas vivências para zonas estranhas do sujeito. E com isso provoca, né, alguns efeitos disso, né? E tem uma obra dela que se chama Caminhando, foi em 64 que ela fez. É uma obra muito interessante. É uma fita, né, que ela pega essa fita, cola ela num formato de um círculo, faz uma torção e cola. Né? Ela pega a fita, faz uma torção e cola, e faz uma experiência com as pessoas, pede para as pessoas manusearem, enfim. Eu vou mostrar um vídeo que fala um pouco dessa obra Caminhando. Eu posso fazer isso agora, mas colocar o vídeo, mostrar? Tá bom, deixa eu só abrir aqui.
chega. Ainda muito. Vou continuar. Dá pra continuar mais um pouquinho. Caminhos e caminhos. Opa. Então, essa foi uma demonstração, né, do trabalho que ela fazia nas exposições. Essa obra, ela provocava, né, na verdade, existe uma excitação, até, de repente, um mal-estar, né, nessa coisa de você ir levando até o fim a fita, o corte, e, de repente, ela se romper, enfim. O Lacan, no Seminário 10, ele fala sobre a fita de Moebius, que ela é similar a essa obra do Richard Clark, né, que é uma fita retorcida. E eu vou ler aqui uma citação. Lacan define a banda de Moebius como uma tira de papel que se coloca sobre si mesma em um movimento de torção. Esta figura tentará dar conta da estrutura do sujeito inconsciente, reapresentando o movimento do sujeito ao outro, construção e desconstrução discursiva, entre inconsciente e consciente. Então, eu pensei em trazer essa artista porque ela inclusive, ela fez sessões de análise um período da vida dela, né? Acredito que nesse meio tempo ela começou a produzir aqui no CAT, enfim, todas essas obras muito incitantes, e ela fez essa análise em Paris, no Rio de Janeiro, com um analista, eu não lembro o nome dele agora, é Pierre Fedel, eu acho que é o nome dele, é um artista. Enfim, então, é isso, essa clínica, né, arte, como fazer esse processo, inserindo hoje, no nosso tempo, né, esses questionamentos, eu acho que são interessantes pensar, sem fazer uma sugestão, sem fazer também, não abrir nenhum surto psicótico. Acho que seria até interessante falar que existem as entrevistas preliminares, né, que aí você verifica a estrutura, uma possível diagnóstico da estrutura do sujeito, enfim. A ideia não é provocar um surto dentro de uma experiência, uma vivência artística, a ideia não é essa. A ideia é amenizar o sofrimento, é dar novas possibilidades para esse indizível. Existe aí eu acho que é uma ideia de que a arte, ela pode, não é que ela possa circunscrever o real, né? Mas é uma tentativa de. Eu acabo de dizer que isso não está na ordem do impossível, né? Circunscrever o real. Bacana, psicanalista, psiquiatra também. Aí eu dou a palavra para o Michael agora, se quiser falar.
Não, acho interessante isso que você trouxe, Beatriz, né? Quando você fala sobre essa perspectiva, né? Como é que a gente pode pensar a arte como uma das formas de circunscrever o real, né? Então, o real, né? A ideia de real que o psicanalista francês Jacques Lacan ele apresenta, o real é aquilo que é impossível de compreender, é aquilo que escapa a toda significação. Então, se a gente for pensar na nossa vivência, né, na nossa vida em sociedade, né, por que a gente está o tempo todo sempre produzindo novas palavras, novos conceitos, novos nomes, novos objetos? De certa maneira, a gente está buscando formas de lidar com esse impossível do real, né? Essa satisfação perfeita, essa felicidade plena, ou até mesmo a questão desse sofrimento que parece que não tem fim. Então, cada um de nós precisa encontrar uma forma para lidar com isso, né? E aí o que eu acho que é interessante da proposta que você está trazendo é de a psicanálise é uma maneira da gente tentar circunscrever o real, né? Então, o encontro com o analista, você tomar a palavra, você ter a quem endereçar a palavra, né? Nessa relação, principalmente na relação clássica 1 a 1, né? Na sua relação com o seu analista, nessa esfera privada, né? Do consultório, por exemplo, né? Isso é uma maneira, é uma forma de você fazer um laço social que tenta dar conta desse impossível do real, né, desse sofrimento, né, que a gente pode falar da questão do gozo também, né, que é um outro conceito que o Lacan traz. E aí, por outro lado, a gente também tem essa perspectiva, né, de poder pensar a arte como uma maneira de você publicizar, né, tornar público aquilo que é mais íntimo seu, mas que não é necessariamente pessoal. Então, essa figura que você traz da banda de Mébius, eu acho ela muito interessante, né? Que é uma. Eu vou tentar projetar aqui para vocês para a fita, né? Que aí é fita ou banda, né? E depende um pouco da tradução que você usa. A banda. Aqui, ó, essa imagem aqui, né? É uma imagem que a gente vai chamar de topológica, né? Uma imagem até da matemática, né? Da topologia, que é o estudo das superfícies, dos conjuntos. Aí mais loucura aí que Lacan ele gostava, né? Isso, porque se a gente reparar, a banda de Mébius, a fita de Mébius, ela tem uma torção que faz com que, se você passar o dedo por toda a fita, você tá aqui, ó, do lado de fora, aí você tá do lado de dentro, aí você vai para fora sem necessariamente você cortar. Você consegue passar de dentro para fora só fazendo esse movimento que a Lygia Clark propõe, caminhando, né? Só de você caminhar, você entra, sai numa certa relação de continuidade, né? Dentro e fora. Isso, uma continuidade que estabelece esse dentro e fora, né? Isso também é uma questão que, por exemplo, para a psicose, essa experiência de dentro e fora, ela não é óbvia, né? Então, o sujeito psicótico, ele é invadido por vozes, ele é invadido por pensamentos, o corpo dele é fragmentado, os pensamentos saem da cabeça dele, todo mundo sabe o que ele está pensando, ou seja, o neurótico ele não tem, o psicótico, principalmente no momento do surto, ele pode não ter essa delimitação muito clara do que é dentro dele, né, dentro do corpo, dentro da mente, dentro da sua experiência, e aquilo que é fora, aquilo que está na realidade, aquilo que está no outro. Tá? No neurótico, essa relação do dentro e fora, ela parece bem definida. Tá? Por que parece? Porque a banda de Mébius ela serve para demonstrar que, na verdade, mesmo na neurose, essa relação do dentro e fora, ela não é separada, né? O sujeito, né, a partir do momento em que que o ser humano é ser de linguagem, é ser de fala, de palavra, a linguagem, ela é ao mesmo tempo aquilo que o sujeito se apropria, né? Então, eu falo, só que eu falo a partir de alguma coisa que está fora. A linguagem, ela não existe dentro da gente. Ela existe na nossa relação com o outro. Né? Ela só existe porque eu estou aqui falando. Se eu paro de falar,
ainda que a linguagem possa continuar existindo, mas ela se manifesta nessa fala. O que eu falo reverbera em vocês, né? Então, para o neurótico, o que eu acho que é muito interessante da gente poder pensar, um elemento em que a arte ela pode incidir na clínica da neurose é de que forma que a experiência singular do sujeito, essa experiência íntima, ela possa ser exteriorizada, ela possa ser compartilhada, mas não de uma maneira narcísica. Tá? Então, isso é que eu acho que é interessante. Então, essa experiência singular, aquilo que o sujeito consegue fazer, a obra dele, a arte dele, de que maneira que essa arte ela pode ser compartilhada, de que maneira que essa verdade dele possa ser compartilhada sem ser necessariamente narcísica ou egóica. Né? O que da experiência dele outras pessoas podem aprender, outras pessoas podem se tocar, se emocionar, podem ajudar as pessoas também a circunscrever esse real, esse impossível. Tá? Eu vou resgatar aqui uma provocação que a Thalita fez. Faço o convite, tá, Thalita? Se você quiser abrir o microfone aí para comentar, fica à vontade. Mas a Thalita colocou aqui. Fico aqui pensando que precisaríamos nos perguntar como caracterizar a arte ou o processo artístico. Aponto isso pensando um pouco, por exemplo, na arte contemporânea. E aí a Thalita pergunta, tudo pode? Não pode tudo? E ela dá uma risada por essa provocação, né? Porque é isso, assim, né? Então, a própria noção de arte, né? Fala, Thalita, fala você, então. Abriu o microfone, está feito o convite. Mas você podia comentar também, Michael. Não, é porque eu fiz esse comentário quando vocês falaram sobre a questão da sugestão, né? Porque, de fato, a sugestão não é possível na psicanálise. Então, como é que a gente pensaria sugerir ao nosso paciente, por exemplo, ao analisante, que ele fizesse essa produção? Só que aí eu fiquei pensando, mas aí o que a gente... Qual seria a proposta de arte com relação a isso, né? E eu pensei justamente na arte contemporânea, foi antes da Beatriz puxar e da Clark falar da arte contemporânea em específico, não sabia que vocês iam chegar nesse ponto, mas é porque na arte contemporânea a gente tem um pouco dessa provocação, né? O que seria a arte de fato? E aí não tem como não lembrar da experiência lá do urinol, do... Ai, fugiu o nome dele. Marcel Deschamps. Do urinol, que é um vaso sanitário dentro da experiência artística e aquilo. E as pessoas ficam naquela, isso é arte, isso não é arte. Depois do chão, a gente teve várias outras experiências, a gente tem ainda até hoje, né? Eu já vi relatos de pessoas que tinham uma banana no meio do museu e alguém comeu a banana, e aí se pergunta qual era, afinal de contas, a experiência artística proposta ali. Então, eu fiquei pensando muito nisso, assim, porque a depender do que a gente vai entender com relação à arte, ela pode ser uma possibilidade de experimentação do sujeito. E aí eu acho que me faz muito sentido pensar essa proposta de vocês com relação à experimentação, justamente retomando a experiência da arte contemporânea. Porque se eu, enquanto analista, não sugiro, mas eu abro o espaço do setting terapêutico, por exemplo, para se ter contato com diversas experiências, elas estão ali. Se adere, se não adere, o que faz com isso, se não faz nada, isso vai depender muito do analisante, né? E aí eu acho que eu consegui colocar, assim, em algum lugar isso a partir da fala de vocês, e aí retomo a ideia que o Maicon traz dessa experiência que é exteriorizada, né? Como é que isso entra para a clínica de fato, ou não, se ela é possível, se não é possível. Mas é só uma provocação mesmo, uma coisa que eu fiquei pensando aqui. Ótima provocação, Thalita. Eu acho interessante até porque, assim, se a gente for pensar, né, essa provocação que você traz, eu acho que ela serve muito também para a gente poder quebrar um pouco do que é o próprio estereótipo do psicanalista, né? Principalmente do psicanalista com neurótico, né? Então, as pessoas têm uma terrível ideia de que o psicanalista ele vai ficar perguntando sobre a infância da pessoa. Mas fale sobre a sua mãe, fale sobre o seu pai, fale sobre a sua infância, vai querer pensar o trauma como se fosse necessariamente alguma coisa relacionada ao passado, essa infância e tal. E essa provocação indica que não, né? Numa sessão de psicanálise, o analisante ele pode falar da arte, ele pode produzir a arte nesse sentido, né? Poder elaborar aí o seu encontro com o real, o seu encontro com... Lembrando, né, que para Lacan, né, o real, ele, de certa maneira, ele é traumático, né? Porque a gente não tem palavra para falar sobre o real, né? Então, o trauma
não é necessariamente alguma coisa que aconteceu objetivamente na sua infância. Tá? O trauma ele pode ser puramente esse limite do simbólico. E aí você ter um psicanalista, então, que para de se preocupar tanto com a história objetiva, né, do sujeito e poder pensar em quais outras camadas, né, que outros elementos simbólicos, artísticos, enfim, o sujeito ele apresenta, ele enuncia, ele pode falar ou apresentar, né, que aí fica também aquela provocação, né? Será que todo paciente neurótico, de fato, vai ter que ficar deitadinho, quietinho, bonitinho no divã? Será que não tem aí uma outra perspectiva da gente poder trabalhar a própria relação com a arte, né? Assim, a arte na análise? O paciente, todo paciente neurótico, né? A gente deve, né, generalizar dessa forma, né? O divã, né, essa perspectiva de ter um paciente deitado, o divã ele é uma posição subjetiva, né, ele é um significante também. Ele não precisa significar a submissão do paciente a essa posição. Então, entendendo que o ato de deitar no divã é o momento onde a psicanálise acontece, onde a análise acontece, né? Será que existe outra maneira da gente poder pensar o divã, até pensar o divã com a arte, por exemplo? Fica aí uma questão em aberto também. Mas fala, Beatriz, comente. Então, achei super pertinente, né, o que a Thalita trouxe. É isso mesmo, né? A arte contemporânea ela traz esse contato mais vibrante, né, com essa ideia. E é exatamente isso. É nisso que eu vinha pensando, né? Exatamente, justamente nisso, essa coisa de você deixar um espaço, né, dentro do consultório, talvez. Isso aí é sempre na linha do talvez ainda, né? Propiciar um espaço, talvez até mesmo os objetos interessantes, não sei, algumas coisas, para deixar livre associação. Né? É o que Freud diz, é livre associação dentro de uma análise. Que não seja só em discurso, esse discurso linguageiro, mas que seja através de uma expressão corpo, artística, não sei, visual, né? O campo da arte é vasto, né? Artes visuais, teatro, música, poesia. Uma vez, eu mesma levei uma poesia para minha análise. Inclusive, eu levei também uma tela, que eu tinha pintado, estava às voltas com aquela tela, enfim. Aí eu levei a tela para falar sobre o que eu não sabia trazer muito bem para o discurso ainda, e levei. Então, assim, é isso. E aí eu queria finalizar com uma citação da Lígia Clark mesmo, que ela, vou ler aqui, é curtinho, que eu acho que é bem provocativa também, para finalizar, e aí eu passo para a Mike de novo. A arte convoca o sujeito de forma radical a se transformar em ato, poeticamente. E não seria isso, no final das contas, análogo ao que visa uma psicanálise? É isso. Só isso. Você me lembrou muito uma situação, Beatriz, né? O quanto, resgatando ali um pouquinho do que eu acabei de falar, né? Então, assim, olha que interessante, né? Você falando da sua posição enquanto analisante, né? Você levando a poesia, levando a sua tela. Bem, estou entendendo que a sua analista pôde acolher isso, né? Ela pôde incluir isso no... Sim, ela estava bem aberta a isso. Foi interessante, ela ficou aberta. Não, é bacana isso, porque da posição, né, de supervisor, por exemplo, né, aí eu compartilho com vocês uma experiência de supervisão, né, então, às vezes tem alunos que estão lá iniciando a sua carreira e morrem de medo de acolher esse tipo de produção de um paciente na compreensão de que mas o psicanalista ele não pode responder à demanda, né? Assim, né? No entendimento de que é como se essa produção artística fosse puramente narcísica, né? E aí o psicanalista não deveria responder essa demanda. Calma,
Talvez não, né? Assim, né? Se a gente for pensar, né, nessa dimensão de que tem alguma coisa da arte aí que ultrapassa o ego, tem alguma coisa da arte aí que também pode ser inscrita como produção do inconsciente, o psicanalista ele pode sim acolher isso, ele pode pegar esse elemento e ver que tipo de, como é que isso se produz associação livre, né? Como é que isso se produz novas cadeias associativas, né? Então é isso. Você analista não precisa dar o comando para o paciente fazer uma poesia, mas se o paciente apresenta uma poesia, acolha, né? Ouça isso, né? Isso também é produção discursiva, né? O sujeito ele está declamando a poesia e ele pode falar sobre a poesia, né? Sim, não. A escuta, né? É uma escuta, não é analítica. Pode ser uma escuta, né? E aí é interessante o quanto que a poesia também, né, diz dele, né, da sua intimidade, que é da mesma forma que ele pode compartilhar isso com outros também, né? Então ele pode dar essa poesia para qualquer pessoa ler. Essa poesia vai tocar quem lê, né? Em algum lugar que não é exatamente o mesmo lugar, né? Então esse é um dos problemas da arte, que a gente às vezes tem essa concepção de querer interpretar a totalidade da arte, né? E isso é um engodo, né? Porque a arte ela não tem como a gente interpretar nessa totalidade, porque ela vai tocar quem lê, quem lida ali com essa arte de um ponto diferente, né? Então não dá para a gente também pegar, fazer essa generalização, né? Essa generalização do lado do espectador, por exemplo. Então, acho que retornando lá a fita de Möbius, né? Então, é interessante porque, assim, a fita de Möbius, a gente pode interpretar ela também como sendo... Ainda estou projetando, deixa eu parar de projetar. Não, deixa eu pegar aqui. Então, a fita de Möbius, como eu falei, ela é, ao mesmo tempo, né, nessa dimensão, aquilo que é externo ao sujeito, que é social, coletivo, né, essa dimensão da linguagem, né, enquanto língua, e ela é também o que é mais interno ao sujeito, né, aquilo que é pessoal, aquilo que é íntimo para ele, né, e que a gente pode pensar da relação de Lalang, como o Lacan chama. Só que qual é a função de um ato analítico? É fazer furos nessa fita, porque a gente fura, a gente corta, e essa fita ela se refaz de outro ponto, né? Então, dá para a gente levantar aqui também uma outra questão, né? E aí eu posso até jogar a provocação para a Thalita também, né? Seria o ato analítico também um ato de arte nessa medida, né? Em que você corta para outra coisa se produzir, né, para outra, que o analista ele não controla isso, né, não é da perspectiva do analista controlar, né, quando o analista faz a intervenção, quando o analista corta, é uma aposta, não se sabe o que advém daí, né, o que a gente espera é que advenha o sujeito, que advenha a singularidade, né, mas também não é isso com o ato artístico? Fica aí uma interrogação. Posso fazer um comentário? Pode sim, depois. Eu tendo muito a pensar essa questão do trabalho do analista como um trabalho artesanal, e geralmente os meus alunos, e aqui tem alguns, sabem que eu falo muito nesse sentido, né? O trabalho de análise, o ato analítico é um trabalho artesanal. Artesanal por quê? Porque ele é feito de uma mão única, com direcionamento único, e a apropriação que a gente vai fazer daquele espaço é singular de cada um. Como o analisante vai se apropriar desse setting analítico, né? Como ele vai se apropriar da interpretação, da pontuação que o analista faz, como ele vai se apropriar da sua própria história naquele espaço, para mim, na minha concepção, é uma situação única no mundo. E aí eu acho que sim, Michael, concordo com você. Isso me aproxima muito da experiência artística, na medida em que a experiência se faz uma única vez, né? E até quando a gente fala lá, por exemplo, conceito de repetição em Freud, a repetição nunca é repetição, e eu sempre uso como exemplo. Quando a gente vai pensar, a repetição não é reprodução. É quando a gente assiste 2 vezes o mesmo filme. É o mesmo filme? Jamais. Jamais a experiência de assistir um filme 2 vezes vai ser o mesmo. Por quê? Porque tem alguma coisa que mudou, alguma coisa se produziu em termos de diferença ali naquele lugar, naquele momento, e pode ter sido um dia depois do outro, pode ser que nada em específico tenha acontecido na vida daquele sujeito, mas tem algo ali que naquele momento é
é apropriado de uma forma diferente. Aí eu acho que isso tem a ver com a experiência, sabe? Então, eu acolho a tua pergunta muito nesse sentido, assim. Eu acho que a gente precisa guardar as devidas proporções, né, e os objetivos e as consequências disso, mas em termos da estrutura em si, me parece que é um processo muito similar se a gente for considerar a subjetividade. Muito bem. Eu vou resgatar aqui uma pergunta que o Alan fez no chat. O Alan perguntou aqui, né? Como uma pessoa com deficiência, um mudo e surdo, poderia simbolizar em uma análise sem a palavra dita? Bem, eu vou me autorizar a responder essa pergunta, Alan, que eu acho que até vai ficar um convite aqui para a gente poder pensar um outro encontro, né? Porque, particularmente, eu tenho uma supervisionanda que ela fala, né? Ela se comunica em Libras, né? Ela tem o conhecimento de Libras, que é a língua brasileira de sinais, né? A língua utilizada pela população com deficiência auditiva, enfim. E ela tem essa perspectiva de poder pensar a psicanálise através dessa dimensão. Tá? E aí o que a gente não pode esquecer é linguagem, ainda que a linguagem padrão, né, assim, quando lá o Freud fala da talking cure, né, ainda que a gente entenda imediatamente a linguagem falada, existem outras maneiras da gente falar, de certa maneira, né? Existem outras maneiras da gente corporificar o símbolo, né? Então, a linguagem de Libras, ela tá tão aberta a pensar, né, quando o Lacan fala das leis de linguagem, ele está falando principalmente sobre metáfora e metonímia, né? Que é, de certa maneira, né, o ato falho enquanto metáfora, por exemplo, né? Aquilo que sai como um equívoco, mas que, na verdade, quer dizer outra coisa ou atualiza outra coisa. Isso também acontece na linguagem de Libras, por exemplo. Tá? Então, por mais que a palavra não seja vocalizada, né, no sentido da voz, ela sim pode ser dita. Né, ela vai ser dita em outra linguagem, né, usando um outro arcabouço simbólico. Mas o inconsciente ele se manifesta da mesma forma. Tá? Não sei se da mesma forma, né? Talvez não seja, porque a forma ela está muito mais ligada ao imaginário nessa medida, né? Mas o inconsciente ele sempre encontra alguma maneira de se manifestar, tá? Então fica aí para a gente poder fazer uma reflexão posterior sobre como é que seria, né, experiências da psicanálise com Libras, né? Um assunto super interessante. Bem, a Beatriz também tinha feito um chat, uma mensagem aqui, né, Beatriz, falando sobre algo do olhar, né, que muda na experiência quando a gente vê o mesmo filme, né? Então, por isso que a repetição nunca é igual, nunca é reprodução, né? A repetição sempre tem alguma coisinha de novo, né? Sempre tem algum deslocamentozinho ali em jogo. Acho que o que muda é a maneira de você olhar, né? Você nunca é o mesmo, né? Um dia depois do outro, você sempre acrescenta alguma coisa. Por aí. É o que a gente pode falar da posição do sujeito no olhar, né? A mudança de posição do sujeito no olhar. Eu acho que é um caminho interessante para a gente poder pensar esse assunto, sim. Tá? Até mesmo isso, né? Do ponto de vista da arte, né? Quando a gente admira uma arte que seja, né? De que lugar que a gente olha, né? E aí esse lugar, enfim, é complexo, né? E aí isso é atravessado por questões lá emocionais, questões, né, históricas, sociais, que constituem o lugar, né, que o sujeito olha a arte, admira a arte, por exemplo. Muito bem. Alguém quer colocar alguma questão final aqui? Beatriz quer fazer alguma consideração final também, Beatriz? Não, só agradecer mesmo essa oportunidade de estar aqui com vocês essa noite, batendo esse papo, falar um pouco sobre o artigo. Agradecer também, Maicon, você, né, essa aposta, uma aposta, né, que você fez, e a gente publicou, e foi muito legal, assim, eu agradeço.
Eu quero agradecer também, Beatriz, você ter aceitado o convite. Eu agradeço também a provocação que você fez, né? Então, esse artigo, ele é uma produção do seu desejo também, né? Então, é Espero importante realizar isso. um mestrado com ele, assim. Tá, entra aí no plano para você continuar fazendo essa produção. Eu só queria deixar registrado também que a gente teria a presença da professora Janaína Marins, né? Ela também participaria, só que por uma questão de saúde, a Janaína não pôde estar presente, infelizmente, mas fica aqui o registro, né, da participação dela. E aí eu quero, como consideração final, fazer esse convite, né, para todos que estão assistindo esse vídeo, se abrirem para a experiência artística, tá? No sentido, não assumam uma posição simplesmente passiva frente ao que vocês consomem, né? Se a gente for pensar, né, que sei lá, uma série de televisão, né, uma história em quadrinho, isso também é arte, né? Também tem uma dimensão artística, né? Então, não fiquem numa posição passiva só de consumo, né, que seria uma posição de gozo, né? Assumam uma posição desejante frente à arte, tanto a arte que vocês possam produzir, né, enquanto sujeito, tanto a arte que vocês se encontram, né? Aquilo ali, vocês poderem se abrir para o que essa arte toca vocês, toca o desejo de vocês, o que vocês podem aprender com a arte também. Eu acho que é um convite interessante aí para todos, né? Muito bem. Agradeço, então, a todos os presentes aqui ao vivo. Fica o convite para vocês conhecerem a pós-graduação em Fundamentos da Clínica Psicanalítica, da FAMAT. A Beatriz, né, uma das nossas ex-alunas que concluiu o curso, e aí segue nessa produção com os planos de mestrado. Então, bacana a gente poder ver o quanto que a gente está produzindo conhecimento, né? Então, fica o convite para todos aí. Quem tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, pode entrar no site da FAMAT, www.famat.com.br, e também estou disponível a tirar qualquer dúvida. Tá bom? Muito obrigado a todos. Pessoal do YouTube que está assistindo posteriormente, o convite ele se mantém, tá bom? Beatriz, muito obrigado. Thalita, também agradeço bastante as contribuições. Thalita, que também é nossa professora, né, faz parte aí do corpo docente da pós. Agradeço a todos e todas. Valeu, gente. Uma boa noite, bom descanso. Tchau, tchau. Tchau.